Carlos, boa noite. Tudo noite, bem? meu querido. Seja Tudo bem-vindo ótimo. aqui ao Tribuna Independente. Obrigado. Olha só, metade de 2018. O ano está passando rápido demais, né? Ou é a gente que está percebendo o ano passar rápido demais? Depende, né? Quando você tem muitas coisas para fazer, eu acho que o tempo sempre corre mais rápido, né? Quando a gente está mais tranquilo, eu acho que a coisa vai mais devagar. Mas para nós que somos pessoas na ativa, o ano, quando você vê, já foi. Voou. Já foi. Quando você vê, já foi. Né? E olha, aquelas metas que a gente tem na virada do ano, geralmente o pessoal está na praia, pulando as ondinhas e fazendo tudo ali na virada do ano, Aqueles famosos vestido pedidos, branco, né? e faz ali uma lista gigantesca, inúmeros pedidos, mas já estamos em julho e muita gente sequer começou aí a cumprir o primeiro pedido. Por quê? Então, é assim, primeiro, expectativa é super importante, porque a expectativa, ela vai nos dar um objetivo, um propósito, um sentido. Nós precisamos de uma direção para onde nós vamos. Eu parto do princípio que nós vimos e vamos sempre para algum lugar. Então, ter um objetivo, traçar metas para concluir alguma coisa ou chegar a alguma coisa é importantíssimo, porque isso vai te dar estímulos. Então, ficar só na inércia, não se programar, não desejar, não sonhar, não é muito saudável, mas tem que saber lidar com realidade e ilusão, porque senão aí depois acontece a frustração, né? Aí fica com as metas aí jogadas para trás. Quais são as Exatamente. desculpas mais comuns das pessoas ao não cumprirem as metas? A falta de tempo é uma delas? Elas dizem, se Deus quiser, vai ver que a vida não está me possibilitando isso, Falta vai ver que não é a oportunidade. minha hora, vai ver que eu não mereço, o que é que eu fiz de errado? Será que eu ainda tenho que me esforçar mais? Então, são várias as justificativas. Eu parto do princípio que é sempre uma questão de ausência de conhecimento. Você tem que ter uma base para poder atrair uma determinada coisa. Então, não adianta eu desejar que eu quero ser um médico se eu não for estudar. Não adianta eu desejar ter um avião se eu não sei nem andar de bicicleta. Portanto, você tem que ter uma base de alguma coisa que você quer atingir. Então, é assim, não dá para você desejar, esse ano eu quero encontrar alguém para eu me casar. Não, eu acho que você tem que começar do princípio. Esse ano, eu quero encontrar alguém que eu tenha prazer, que eu tenha um lazer super agradável, e o casamento vai ser uma consequência. Então, você não pode querer o objetivo sem antes ter a meta inicial de algo que você vai conquistar, que vai permitir que você consiga atrair aquilo. Se você não tem essa base, então automaticamente você não vai atingir o objetivo e aí então você vai se questionar, será que tem alguma coisa de errado comigo? Quem sabe eu não mereço. Não dá para ir atropelando as etapas, né? Não dá para atropelar as etapas, você tem que saber viver realmente os processos, né? Inclusive, gente, olha só, você que tem aí a sua meta, cumpriu, não cumpriu, manda pra gente aqui no WhatsApp, a gente quer a sua participação, 950336870, inúmeras mensagens chegando aqui no nosso WhatsApp do Tribuna, então já aproveita e manda pra gente se você tinha metas lá na virada do ano e se cumpriu essas metas. Aliás, eu falava de lista, né? Eu mesmo fiz uma lista, não propriamente dita no papel, mas na minha mente de várias metas, algumas ficaram enroscadas no meio do caminho. O ideal é a gente fazer uma lista mesmo com essas metas? Eu acho que sim, ela vai servir de guia, né? Então você vai ter aquela lista de objetivos que você quer atingir na sua vida. É bom você ter um guia porque ele vai te dar aquilo que eu falei que é uma direção. Lembre-se, é importantíssimo sonhar, porque a vida sem o sonho, ela fica muito matemática, ela fica muito técnica. Então, nós precisamos sonhar, mas você tem que ter uma visão dos seus objetivos que você quer atingir, né? Então, o sonho, se você começar a pensar que ele passa a ter mais valor do que a sua realidade, consequentemente, você está valorizando uma coisa que não existe em detrimento daquilo que você é, que é a sua realidade. Então, não pode deixar o sonho ultrapassar um limite que, de repente, você valorize ele mais do que a sua própria realidade. Porque, senão, depois você não atinge esse sonho, você vai olhar para a sua realidade e você vai se sentir péssimo com aquilo que você tem. Então, aí você vai se sentir péssimo duas vezes, por aquilo que você é e por aquilo que você não alcançou. E isso não é bom. Estipular prazo.
Prazo também é importante, metas a curto, médio e longo prazo. É uma questão de disciplina, né? Você tem que ter uma organização, uma certa ordem. Para nós materializarmos as coisas na vida, nós precisamos de 3 coisas: ordem, disciplina e metodologia na gestão de tempo. E é justamente nessa metodologia na gestão de tempo que você vai definir a meta a curto prazo, médio prazo e longo prazo. A curto prazo, eu vou procurar um curso que eu quero fazer. A médio prazo, eu vou, então, estipular que eu vou terminar esse curso. Porque a longo prazo, eu pretendo que esse curso se incorpore na minha expertise que eu já tenho, ou seja, já no conhecimento que eu já tenho, ou nesse novo conhecimento que eu quero implantar na minha vida. Quando você chega na meta a longo prazo, essa meta a longo prazo, ela passa a ser o seu curto prazo, porque quando você chega no horizonte, você já tem um outro horizonte à frente, e nunca termina, o processo é sempre infinito. Então, quando você conclui alguma coisa, você nunca conclui, ele está sempre lhe dando um início para um novo processo. E é isso que é o legal da vida, é essa aventura de você estar sempre disposto a começar novamente e nunca ficar tão preocupado em finalizar, em concluir, em definir e terminar com tudo como se aquilo fosse lhe dar realmente essa segurança e essa tranquilidade que você tanto almeja. Nesse sentido, as alternativas no meio do caminho. Se uma meta não deu certo, eu vou ali para um plano B. Tem que ser flexível, você tem que sempre ter um plano B de ação, né? Porque você tem que ter uma carta na manga, porque senão você fica ali à deriva e aí, agora não tem mais nada, né? O que vai acontecer? Não, você tem que saber lidar com as situações da vida, tem que saber lidar com as frustrações. O que são as frustrações? As frustrações são, você criou uma ideia daquilo que você gostaria de atingir, entretanto, a realidade não conseguiu lhe proporcionar isso, e aí então você se frustra com a realidade. Lembre-se de uma coisa, a realidade nunca nos trai. O que nos trai é aquilo que nós imaginávamos e que, de repente, a realidade não conseguiu nos mostrar. Não nos mostrou por quê? Porque não merecemos? Não, porque não faz parte do nosso processo ainda. Não significa que não vai fazer parte mais para frente. Então, tem que saber lidar com esta frustração, porque senão você vai se decepcionar, aí você vai achar que de repente você não merece, vai mexer com a sua valorização pessoal, com a sua autoestima. E é aí que as pessoas têm que tomar um pouquinho de cuidado. E se começou ali o ano, virada do ano, eu não estipulei nenhuma meta, eu estou errado? Olha, às vezes é mais tranquilo, né? Digamos que é mais tranquilo. Mais cômodo. O problema de certas metas é que se você coloca aquela meta como um objetivo e que enquanto eu não conseguir aquilo, eu não vou ser feliz. Enquanto eu não conseguir aquilo, eu não vou me sentir realizado. Então, à medida que você vai percebendo que você não está conseguindo aquilo, começa a bater a ansiedade, você começa a se cobrar, você começa a competir com você mesmo. E aí dá uma espécie de divisão interna, né? Que parece aquele anjinho e aquele diabinho, um do lado do outro, aí diz assim, pois é, mas você não devia ter feito isso. Ai, não, mas eu quero fazer ainda. Então fica aquela briga interna, fica uma como dúvida, se a gente... né? É, uma dualidade, é como se a gente tivesse 2 personagens dentro de nós mesmos, né? Brigando com nós mesmos e nós ali no meio desses 2. Quem vence? E aí quem vai vencer, né? Então tem que saber lidar um pouco com essa questão dessas projeções que você faz. Porque imaginar é bom, sonhar é bom, mas lembre-se, você tem que ter uma visão de onde você quer chegar. Qual é o seu objetivo que você quer chegar? E aí, então, você vai coordenar e vai estruturar as ações que você tem que fazer. Não adianta sonhar, não adianta só pensar, não adianta pular as ondinhas e depois ficar ali esperando que, quem sabe, um pó de pirlim-pim-pim qualquer do universo caia sobre você e pá! E de repente a coisa acontece. Não vai acontecer, ou pode até acontecer. Portanto, não podemos lidar com o inusitado. Às vezes a gente tem sorte, mas às vezes a gente tem que correr atrás. Eu digo uma frase que é uma frase minha. Se Deus não ajuda, a gente empurra. Então eu acho que a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que correr. Não dá para ficar esperando ali, parado, vai cair tudo do céu. Não, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Tem que fazer a nossa parte, com certeza. Redes sociais, nosso WhatsApp, 950336870. Já separei uma pergunta aqui, olha só. Boa noite, sou Cristina de São Paulo, tenho 43 anos e até hoje não me realizei profissionalmente. Embora tenha trabalhado em várias atividades diferentes, parece que quando conquisto, logo perco o interesse. O que fazer com essa meta frustrada?
Então, o problema de muitas pessoas é que elas não definem exatamente aquilo que satisfaz elas primeiro, que elas se identificam. No momento que eu me sinto bem com algo, se eu me sinto bem com aquilo vai me dar prazer, vai me dar alegria, vai me dar satisfação. Então, a identificação, ela tem que partir dessa satisfação. Às vezes as pessoas fazem uma escolha baseada, eu quero isso porque vai me dar dinheiro, eu quero isso porque vai me dar status, eu quero isso porque vai me dar alguma coisa, que vai sustentar alguma coisa. Mas, entretanto, você esqueceu de perguntar, mas será que eu vou estar realizado naquilo? Será que eu vou realmente me encontrar naquilo? A pessoa não perguntou lá atrás. Passado um tempo, esse questionamento vai aparecer, que é o que está acontecendo com ela. Ela provavelmente gosta de conquistar certas coisas, mas ela nunca perguntou para ela, espera aí, mas o que é que eu me identifico? O que é que me dá prazer? O que é que quando eu estou fazendo, eu esqueço que estou fazendo? É como se aquilo fosse eu e eu sou aquilo e nós somos uma coisa só. Ou seja, você não pensa, porque quando você questiona, é porque a coisa já não está legal. Porque no momento do questionamento é quando você vai perceber o seu grande momento de transformação. Então nós temos que ter novamente um novo objetivo na vida. Aí fica complicado. Olha só agora aqui da Jaqueline, de São José dos Campos, aqui no interior de São Paulo. Opa, vamos lá. Tenho facilidade de sonhar, planejar, mas não tenho disciplina e o medo me atrapalha. O que eu faço? É a Jaqueline de São José dos Campos. Não faz, né? Então, porque não tem como fazer. Então, lembra que eu falei, rigor, disciplina, metodologia para fazer a gestão do tempo. Ela sonha, ela corre atrás, mas ela depois não cria disciplina. E a disciplina precisa para você definir as etapas. Olha, agora eu vou fazer aquela inscrição, vou procurar qual é o curso que eu quero fazer, agora eu vou lá fazer a inscrição, agora eu vou nas aulas, porque depois se você também não for nas aulas não adianta nada. E aí eu vou concluir o curso, e aí agora eu vou trazer esse conhecimento e vou aplicar na minha vida. Portanto, tudo que você vai atingir na sua vida, ele tem que servir para algum propósito que nutra algum sentido para você. Fazer por fazer significa que você está ali só procurando alguma coisa para preencher o seu tempo. Eu acho que tem que ser alguma coisa que realmente você defina como um propósito. Tem muitas pessoas que elas sofrem pela ausência de propósito. Qual é o propósito de você estar na vida? Qual é o sentido para a sua existência? Qual é a razão de realmente você estar aqui? Se você conseguir responder essas 3 perguntas, você vai começar a perceber onde você está na relação de você com o seu universo. Então significa que mesmo a gente estando aqui já na metade de 2018, dá tempo de cumprir metas não cumpridas. O tempo ele é infinito. De mudar essas metas, né? Sim, você vai se adaptando, tem que ser flexível, não pode ficar ansioso, não pode se cobrar, não pode competir com você mesmo. Não é uma questão de que você não merece, né? Eu digo sempre que não existe vazio nem falta, apenas ausência de conhecimento. Então, se você ainda não conseguiu atingir o amor da sua vida, não é porque você não merece, é porque ele ainda não nasceu dentro de você. Porque quando ele despertar em você, não vai faltar pessoas para você expandir esse amor. Agora, se você quer alguém que te ame, para que você se sinta amado, para que depois disso você diga, pô, eu acho que eu tenho valor na minha vida, então aí você está sujeito a ficar na mão da outra pessoa. E isso não é legal. Não depende propriamente dela, né? Aí você depende do outro. Eu parto do princípio que as coisas têm que ser sempre a partir de nós, né? O outro é sempre uma expansão daquilo que nós já somos. E muitas vezes as pessoas, elas projetam essa responsabilidade sobre o outro, né? Eu quero alguém que me dê segurança, eu quero alguém que me dê, que resolva a minha questão de solidão, eu quero alguém, um trabalho que eu me sinta realizado. Eu acho que não é de lá para cá, é um princípio daqui para lá. Né? E aí você expande naquilo. Eu parto desse princípio. Tá certo, nosso papo tá maravilhoso, mas a gente vai ter que encerrar. Agradeço pela sua presença e que a gente consiga aí, então... Continue sonhando, com boa visão, tendo objetivo e propósito sempre, né, Carlos? Sempre. Tem seus contatos aqui, olha só, o site carlosflorencio.com.br, telefone DDD 11 São Paulo, 4106-4141. Tem também Instagram e Facebook, @carlosflorencioOficial. Isso mesmo? Isso. Mais uma vez, obrigado pela presença, também, pela participação. Obrigado.